Falando do carbo ainda, o grande mito aí é a questão do carbo à noite. Por que que surgem, né, essas lendas, né, esses mitos, assim? Dizem que o nosso corpo, né, começa a desacelerar, né, à noite. É mito, é old school, mas eu sou um defensor aqui, eu sou polêmico aqui da sociedade. Mas é bom porque tem Mas coisa dava que... certo. Aí, ó. Dava certo. O cara subia no palco seco, o pessoal emagrecia, mas dá certo, cara. Não sei, é uma regrinha básica aí da antiga, mas, mano, você vê resultado, mano. Mas a questão é assim, ó, uma coisa é uma estratégia funcionar, tipo, né? Uhum. Outra é ela ser uma estratégia eficiente. Sim. Tá. Entendeu? Realmente você tem várias formas de chegar, por exemplo, num físico de competição. Mas você pode fazer uma estratégia que você chega num físico bom, fudendo pra caralho a tua saúde, né, sofrendo pra caralho, e você pode chegar no mesmo físico de competição, fazendo um planejamento mais estratégico, que prejudique menos a tua saúde, e seja menos, por exemplo, menos sofrimento. Esse é o ponto, né? Eu sei, é normal o cara que tá fazendo dieta pré-contest, o cara sofre em algum nível. Mas com conhecimento você consegue atenuar isso até certo ponto. Sim. Então, assim, o lance do carbo à noite, ele tem um... Assim, eu já tive a ideia também simplista de que, realmente é bobagem você comer à noite ou de dia a mesma coisa, o que importa é o déficit. Mas não é bem assim. Realmente, não é necessário cortar o carbo à noite. Mas é prudente você evitar o consumo de muitas calorias à noite. Por quê? Interessante. Por causa do nosso ciclo circadiano. Né? Então tem vários trabalhos que mostram que comer mais calorias à noite é pior para o metabolismo. O nosso corpo, a sensibilidade à insulina, por exemplo, durante o dia ela é maior do que durante a noite. Né? Uhum. O efeito térmico dos alimentos, né? O efeito de aumento no gasto calórico que você tem após uma refeição, ele também é maior durante o dia. E tem diversos trabalhos que mostram que normalmente pessoas que comem mais desincronizada com o ritmo circadiano têm um risco de desenvolver síndrome metabólica, obesidade, enfim. Então, assim, claro que ninguém vai engordar ou não vai emagrecer por estar comendo muito à noite. Uhum. Não é, obviamente. Mas pensando no nosso metabolismo, concentrar mais calorias durante a noite é pior metabolicamente. Tá. Né? Então, inclusive, tem alguns trabalhos que mostram que se você concentra mais as calorias durante o dia, você tem um melhor controle do apetite. Tá certo? Claro, isso não é regra. Algumas pessoas podem dizer que, não. Mas aqui a gente também está falando de uma alimentação saudável. Então, assim, realmente, não tem por que cortar o carbo à noite, mas é prudente que você consuma mais as suas calorias durante o dia e menos calorias durante a noite. Mesmo se a atividade do cara for de noite? O treino? Treino. Cara, mesmo se for de noite, porque assim, ele não precisa se preocupar em comer muito depois do treino, né? Tá certo? Porque quando você treina, você precisa ter, principalmente, carboidrato armazenado no seu músculo, na forma de glicogênio. E esse carboidrato que fica armazenado no músculo como glicogênio, ele não vai ser armazenado aqui 15 minutos depois que eu comi. Vai levar mais de 2, 3 horas. Então, por isso que o pré-treino, né? Eu costumo falar, o pré-treino são todas as refeições que antecedem o treino. A refeição muito perto do treino, ela nem funciona muito como pré-treino. É mais um placebo, né? O cara às vezes acha que, se eu não comer essa refeição, eu não me sinto bem treinando, né? Mas, na verdade, o treino mesmo depende das reservas de carboidrato que você começou a armazenar depois do treino do dia anterior, né? Então por isso que você não precisa se preocupar em comer muito à noite, mesmo que você treine, né? É melhor realmente focar em comer mais durante o dia. Outro argumento que eu já escutei também desse assunto, Duda, que assim, o carboidrato, fonte de energia, pensando em função, né? Se você não treina de noite, você vai comer esse carboidrato para que a 2, 3 horas você tá com o glicogênio no músculo, só que você vai deitar numa cama para dormir. Você não estaria precisando, como se você estivesse enchendo o tanque para deixar o carro na garagem, por exemplo, e não ir para ir para a pista.
Esse é um argumento que eu já ouvi. Como? Tipo assim, o carboidrato a gente usa ele como fonte de energia. Se você usar ele à noite, sei lá, das 6 da tarde, mas você treina de manhã, por que você vai encher seu corpo de glicogênio se de noite você vai deitar na cama pra dormir? Você não vai fazer essa atividade. Faz sentido isso? Não faz sentido porque, na verdade, você só vai acumular gordura realmente se você tiver com excedente calórico, né? Não, gordura sim, mas se esse cara, em vez de usar esse carboidrato às 6 para depois ir dormir, ele usar esse carboidrato nas refeições que antecedem o treino dele, para usar esse carboidrato como fonte de energia para ele usar no treino, não é mais eficiente? Não seria mais eficiente? Então... Faz sentido? Vamos voltar aqui para ver se eu entendi, porque senão fica difícil explicar pra galera. Você falou se o cara comer e não for treinar. Tipo assim, o cara treina de manhã ou de tarde. Aí, por exemplo, ele já fez a refeição dele pós-treino. Aí, de noite, ele tem necessidade de consumir carboidrato à noite? É que assim, ó, é que se você treinou... Você treinou durante o... Treinou lá de manhã, sei lá. Ou de tarde, por exemplo. Você... No pós-treino, você vai abastecer... Você gastou glicogênio durante o treino. Sim. Então, você vai abastecer as reservas de glicogênio no período pós-treino. Tá? Mesmo você comendo de noite. Certo? E, assim, parte do carboidrato que a gente consome, ele é utilizado direto como fonte de energia, né? Você comeu, ele está sendo utilizado. E parte é armazenado como glicogênio. Mas é o corpo que controla esse balanço do glicogênio ao longo do dia. Se você tiver com uma dieta, por exemplo, normocalórica, que você não tem excesso calórico nem déficit calórico, né? Você não precisa se preocupar que o carboidrato vai virar gordura e tal, porque o corpo, ele vai converter carboidrato em gordura em alguns momentos do dia, e em outros momentos ele vai usar essa gordura como fonte, de forma que você vai manter a composição corporal, justamente porque você está num balanço energético neutro, sem excesso de caloria e sem déficit. Quando você está em déficit calórico, aí talvez a preocupação com o horário do carboidrato faz mais sentido. Porque dependendo do déficit que você faz, principalmente um bodybuilder, né? E aí a gente chega numa informação bem relevante aqui. Por exemplo, se você está em déficit, é melhor você concentrar o carboidrato, vocês acham, no pós-treino ou antes do treino? Essa era a minha próxima pergunta para você.